vídeo eu vou te mostrar um método que você vai conseguir fazer os seus projetos técnicos e executivos usando o SketchUp Layout até 10 vezes mais rápido e assim conseguir ter mais lucro. E até você que nunca mexeu com SketchUp ou nunca fez um projeto vai conseguir fazer. E esse método serve para você que é estudante, arquiteto, designer, engenheiro, que quer aumentar a sua lucratividade, ter mais tempo livre e ter mais segurança para fazer qualquer tipo de projeto utilizando o SketchUp. Mas aí você pode estar se perguntando, Suene, como que eu posso fazer isso? Veja o caso da nossa aluna Priscila. Quando Priscila me procurou, ela estava com problema de bugs, travamentos no seu arquivo, tá? Ela precisava fazer o TCC dela, mas ela estava com medo de não conseguir fazer dentro do SketchUp por causa desses bugs e travamentos que ela estava tendo. Os amigos dela ficavam virando e falavam assim, não, desiste de fazer no SketchUp, SketchUp não é possível fazer um projeto complexo, vai para o ArchiCAD, vai para o Revit. Depois que Priscila aplicou o método, ela conseguiu fazer o seu TCC rápido, em um mês ela já conseguiu finalizar tudo, apresentar na pré-banca, terminou primeiro do que os seus colegas que estavam falando que não era possível fazer o projeto dentro do SketchUp Layout. E além de tudo, durante a apresentação da pré-banca, a professora gostou tanto da representação gráfica do seu projeto, como o projeto dela estava bonito e contratou ela para poder fazer um projeto para ela. Roberta, arquiteta, tem um escritório com mais 2 sócios e quando Roberta me procurou, eles tinham um problema o seguinte: eles tinham acúmulo de projetos, não conseguiam entregar os projetos deles dentro do prazo. Não conseguia aumentar o faturamento porque eles não podiam fechar novos contratos porque os projetos deles estavam todos atrasados e eles trabalhavam totalmente dentro do AutoCAD. Quando ela começou a aplicar o método, ela começou a trabalhar 100% dentro do SketchUp, ela conseguiu ter aprovações de projeto mais rápido, conseguiram sair daquele embolo de acúmulo de projetos, então hoje eles já conseguem fechar novos contratos, dessa forma aumentar o seu faturamento e o melhor de tudo, tá trabalhando 100% dentro do SketchUp e além de tudo sobrando tempo para que eles possam fazer aquilo que eles quiserem. Elaine, arquiteta formada, fazia várias coisas, mas queria trabalhar somente com arquitetura. Um dos maiores medos dela, e ela não fazia, era oferecer um projeto executivo para o seu cliente, pois ela tinha medo do que precisava entregar para o cliente. Ela não sabia qual eram as etapas ali de projeto que ela precisava entregar para o seu cliente, tá? Eu lembro de uma frase que ela falou comigo que ela nem conseguia dormir direito para acordar no dia seguinte sem saber como que ia ser o dia dela, tipo, já acordava tensa sem saber como seria aquele dia. Depois que ela começou a aplicar, depois que ela aplicou o método, hoje a Elaine consegue dormir tranquila, ela está trabalhando somente com arquitetura, consegue fechar projetos altos como esse que você está vendo aí e além de tudo consegue oferecer com segurança um projeto arquitetônico, técnico e executivo para o seu cliente. Tudo isso por causa da aplicação do método. Sérgio, arquiteto formado, demorava em média de 45 dias, isso mesmo, 45 dias para fazer um projeto arquitetônico, tá? O técnico legal para aprovação de prefeitura, condomínio, né? Usava lá aquela duplinha famosa SketchUp e AutoCAD, então ele fazia toda a modelagem dentro do SketchUp, depois ele ia para dentro do AutoCAD para poder fazer toda a parte do detalhamento técnico, fazendo todos aqueles desenhos lá manualmente, que quem usa o AutoCAD sabe bem o que eu estou falando. Com isso, ele não conseguia fazer mais de um projeto por mês. Se ele pegasse mais de um projeto, ele ia ter acúmulo de projeto e não ia conseguir entregar dentro do prazo. Não conseguia escalar, porque não tinha tempo para poder aumentar o seu faturamento. Depois que ele aplicou o método, ele conseguiu aumentar o seu faturamento, ele consegue fazer projetos muito mais rápido. Hoje em dia ele consegue fazer um projeto 100% dentro do SketchUp, tá? E além de tudo, em 7 dias. E 7 dias não é só o projeto técnico legal, não. Ele faz tanto o projeto técnico legal, como o projeto executivo, que era algo que ele não oferecia para o seu cliente. Então isso fez com que ele conseguisse cobrar mais caro pelos seus projetos. Então hoje ele tem mais tempo livre, tem segurança para poder oferecer um projeto executivo e além de tudo está começando a abrir o seu escritório físico agora. Então se você quer saber melhor sobre todas essas técnicas,
técnicas, ferramentas e como esse método funciona, fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque com certeza vai valer cada segundo que você vai passar aqui. Eu quero abordar com você todas as técnicas que a gente aplica dentro desse método que vai fazer com que te sobre muito mais tempo. E eu quero começar com você por aqui. O que acontece quando a gente não tem um método de trabalho, tá? Então vamos dar o exemplo aqui do SketchUp. Muitas pessoas querem aprender a mexer no SketchUp, ou já sabem mexer no SketchUp, mas não sabem utilizá-lo da forma correta, não sabem otimizar as etapas. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, faz a modelagem do seu projeto de qualquer jeito, sem se preocupar exatamente como que tem que fazer, ou até faz lá alguns grupos, etiquetas, acha que está modelando corretamente. Aí o que acontece? O arquivo começa a dar bug, começa a ter travamentos, aí você fica de cabeça quente, começa a ir para o YouTube, procurar um monte de vídeo para tentar solucionar o seu problema. Beleza. Você vai lá, depois de muita dor de cabeça, você conseguiu solucionar o seu problema, aí você vai para a próxima etapa. O que você precisa fazer agora? Você vai começar a gerar toda a parte de projeto técnico, toda a parte de projeto executivo, onde você vai precisar fazer manualmente, cena por cena, prancha por prancha, configurar tudo isso de forma manual, onde você vai acabar perdendo tempo, tá? E aí o que acontece? Você já começa a imaginar, fala assim, poxa, eu tô perdendo tempo aqui, o que eu poderia fazer para poder otimizar essas etapas, mas você não sabe exatamente o que você precisa fazer. Aí você vai para a etapa lá que você está fazendo o detalhamento do seu projeto. Aí você precisa conferir para ver se você não esqueceu de nenhum detalhe, né? Porque se você esquece, você sabe que o prejuízo pode ser grande. Principalmente se você cobrou muito barato pelo seu projeto e aí você esqueceu algum detalhe e o cliente depois vai vir atrás de você porque foi você que não detalhou ali a parte do projeto dele. Então, normalmente, nessa etapa, o que a maioria das pessoas fazem? Tem um checklist ou um checklist manual ou abre um outro programa para poder conferir as etapas de projeto. Só que no decorrer dessa etapa, o que acontece? Isso acaba atrasando a próxima etapa, que é de entrega do projeto para o cliente, tá? Por quê? Porque ou você pode fazer em um outro programa e fica aquela questão de você ficar abrindo dois programas e aí de repente você não saber onde você colocou o arquivo, ou se não o fato de você colocar em um checklist de papel e você perder esse papel e não saber onde você parou a conferência e aí você tem que reconferir tudo de novo. E aí o que acontece? Nesse momento você, devido a esses problemas que você passou, você acaba atrasando a entrega do seu projeto e deixando o seu cliente totalmente insatisfeito. E aí você para e começa a pensar o quê? O problema é do programa, tá? Eu não estou conseguindo fazer porque o programa não é bom. Não, o problema é porque você não sabe otimizar as etapas de projeto. Aí o que acontece? Você perde todo esse tempo, tá? E aí muitas pessoas nesse momento acabam fazendo o quê? Ficam frustradas e acabam voltando para utilizar o software antigamente que ela usava. O mais real aí que a gente vê sempre é o AutoCAD, onde você perde horas lá dentro fazendo tudo manualmente, tá? Então, por achar que o problema está no programa, as pessoas desistem, tá? Mas eu quero te dizer agora que o problema não está no programa. O problema está porque você não tem um método de trabalho e porque você não sabe as técnicas e as ferramentas exatas para você aplicar para que você tenha o melhor aproveitamento ali do software e consiga assim ganhar tempo. Quero mostrar para você aqui o passo a passo de como é esse método de trabalho. Então vem comigo. Antes da gente até aplicar essas técnicas, existem passos muito importantes para a gente prestar atenção quando a gente está fazendo um projeto. E quais são esses passos? O primeiro deles é você entender qual é o tipo de projeto que o seu cliente quer. Quando você entende qual tipo de projeto que seu cliente quer, você vai saber quais são as ferramentas e as técnicas específicas para que você vai usar para cada tipo de projeto. Se ele quer somente um projeto arquitetônico para aprovação da prefeitura, condomínio, se ele vai fazer um projeto arquitetônico com um projeto executivo, se é um projeto arquitetônico com um projeto de interiores, e para cada um desse tipo de projeto você vai usar uma técnica e ferramentas diferentes. E você aplicando essa técnica e ferramentas corretas para cada tipo de elaboração de projeto, você consegue
a acelerar o seu processo de trabalho, né? Então você consegue otimizar etapas. Então é muito importante que você preste atenção e que você tenha bem claro na sua mente qual o tipo de projeto que você está fazendo, para que dessa forma você aplique o método da melhor forma possível e assim você consiga ter resultados muito bons e ter resultados sem erros, sem bugs e travamentos, tá? Então esse é o primeiro passo de tudo, entender o que o seu cliente precisa para aplicar as técnicas corretas, para aplicar o método corretamente em cada uma das etapas ali do seu projeto. Eu vou te mostrar agora 4 técnicas que eu utilizo para poder otimizar todas as minhas etapas de projeto. A primeira delas é a técnica MCC, Modele Conforme Construído. Para mim, essa é uma das técnicas mais importantes que a gente aborda dentro do método, tá? Que vai fazer com que você tenha excelentes resultados. E eu vou te explicar melhor em detalhes como ela funciona. A segunda é você usar as ferramentas automatizadas. O que são as ferramentas automatizadas? São os templates automatizados, tanto para dentro do SketchUp, de cortes, de pranchas, nossos componentes dinâmicos, nossos kits de detalhamento, blocos 2D. Tá? A terceira é a técnica EPO, que é a técnica de estudo preliminar otimizado. Essa técnica é muito boa e você vai ver como ela é muito fácil de usar e faz a sua apresentação de projeto ficar incrível. E a última técnica que eu vou falar aqui com vocês é a técnica AF, que é a técnica dos arquivos fragmentados. A hora que eu falar para você a vantagem da técnica AF, você vai falar, meu Deus, como eu não sabia disso antes. Então agora vamos conhecer cada uma dessas técnicas minuciosamente para ver o que cada uma delas faz e como que a gente pode aplicar ela dentro do método. A técnica MCC, ela funciona da seguinte forma, que é a técnica Modele Conforme Construído, tá? Essa técnica é muito importante, existem coisas que você precisa prestar atenção quando você está fazendo ela. Uma das coisas que eu bato o tempo inteiro lá dentro do método é você grifar a sigla aqui, MCGE, que é Modele, Crie Grupos e Etiquetas. E quando você estiver aplicando o método, você vai entender o porquê que é importante você fazer isso. Agora veja aqui o relato que Priscila deu pra gente quando ela entrou e começou a utilizar o método, os erros que ela achou dentro do projeto dela. Eu já coloquei o meu projeto no seu template de corte. Aí tá, comecei a fazer os cortes. Menina, pensa numas paredes tudo errada. Aí tô aqui refazendo algumas partes, né, do corte, assim, que eu vou estar mostrando, porque, ai, meu Deus do céu, um monte de erro de modelagem. Cara, teu curso é incrível, sério. Meu Deus, eu tô assim, abismada. Entendeu agora por que a técnica MCC é muito importante? Porque às vezes você acha que você sabe modelar, certo? Então eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro. Muitas pessoas acham que sabem fazer a modelagem de forma correta, porém quando pega a modelagem daquele projeto que foi feito e joga dentro do template automatizado, não funciona. Por que não funciona? Porque você errou na técnica principal, que é a técnica MCC. Se você não fizer ela corretamente, você não vai conseguir extrair bons resultados dos seus projetos, tá? Então, olha isso aqui. Quando você faz nos mínimos detalhes, quando você aplica a técnica com perfeição, olha a qualidade de detalhamento que você consegue ter dentro dos seus projetos. E isso de forma muito simples. Quando você vai gerar cenas, esses detalhamentos já saem praticamente prontos para você. Você só vai cotar e especificar cada um deles. Então é muito importante você utilizar essa técnica de forma correta. A técnica MCC, grava aí na sua mente, é a técnica mais importante que você vai utilizar aí dentro dos seus projetos. Então vamos aqui agora conhecer as nossas ferramentas automatizadas. E a primeira que eu quero mostrar para vocês aqui é o nosso template automatizado. Então imagine você aí ter que desenhar tudo manualmente dentro do AutoCAD ou ter que gerar aqui cena por cena de cada uma dessas vistas aqui do seu projeto. Quem faz isso sabe como demanda tempo e é um trabalho super braçal, né? Porém, aqui dentro do método você consegue utilizar essa ferramenta de forma rápida, tá? Então, desde que você aplique a técnica MCC de forma correta, você consegue usar essas ferramentas muito bem e você tem um resultado incrível com ela.
porque ela já gera aqui para você todas as cenas prontinhas. Então você vai ou poder modelar aqui dentro do seu projeto, tá? Ou trazer o seu projeto, desde que ele esteja modelado corretamente, para dentro dessa ferramenta. E assim você conseguir obter as pranchas aqui do seu projeto. Então, depois de feito todas as configurações lá, tudo certinho, você vai vir aqui para dentro do layout. E aqui dentro do layout você já vai ter suas pranchas todas configuradas. Você não vai precisar botar escala, você não vai precisar ajustar viewport, você não vai precisar fazer nada, você não vai precisar botar tabelinha, que já tem tudo prontinho aqui para você, ó. Só da parte técnica e executiva você tem aqui 18 plantas desse projeto, tá? Então você tem aqui planta baixa técnica, onde você já tem as tabelas prontas, você tem aqui do lado um material de apoio do que você precisa usar em cada uma dessas etapas. E uma coisa importante, dentro do método você aprende cada etapa dessa de forma individual, o que você precisa fazer dentro de cada etapa dessa. Deixa eu te mostrar aqui como que funciona. Então, lá dentro do método, você vai aprender tudo isso daqui. Você vai aprender como fazer uma planta baixa, quais são as informações que você tem que colocar nela. Você vai aprender a fazer um corte, quais são as informações importantes que você tem que colocar nele. Você vai aprender a fazer uma fachada, quais são as informações importantes que você tem que colocar dentro dela, tá? E muitas pessoas acham que fazer fachada é simplesmente você fazer a fachada e colocar lá as especificações de materiais. Mas sinto te dizer que você também precisa colocar informações mais que as pessoas consigam visualizar melhor o que você quis mostrar ali naquele detalhamento específico, tá? Você vai aprender a fazer planta de cobertura, vai aprender a fazer planta de situação, fazer os cálculos, essas tabelinhas já tem todas prontas para você, então você já vai colocar os valores lá e os cálculos já saem todos prontos, tá? Então você vai aprender toda a etapa de projeto executivo, que é a planta de layout, utilizando a técnica EPO, que eu vou te mostrar já já como que ela funciona. Vai aprender a fazer essas plantas de pontos elétricos, onde você não precisa ficar inserindo os pontos aqui manualmente. Você vai colocar no seu projeto 3D e já vai sair automático aqui. Então, todas as etapas de projeto você vai aprender de forma individual o que você precisa fazer em cada uma dessas etapas, certo? Então, voltando aqui para o nosso template automatizado, como você viu, você já sai com todas as pranchas aqui prontinhas, onde você vai se preocupar de fazer as especificações, de fazer as cotas e não esquecer de detalhar nada. E quando eu falo não esquecer de detalhar nada, porque você tem o apoio do checklist aqui do lado, tá? Para que você vá conferindo aí todas as etapas que você foi fazendo em cada uma dessas pranchas. E aí, lembra do que eu falei do checklist lá individual? Se você tem ele manual ou se tem ele em um outro arquivo, né? Você precisaria tanto abrir o layout como abrir o seu outro arquivo para ir conferindo. Aqui não, você vai conferir tudo dentro do mesmo lugar, que vai agilizar muito o seu processo. E Deus me livre, né? Preciso sair para resolver algum problema na rua. Não vou me preocupar, porque como eu estou usando o checklist, quando eu voltar eu sei exatamente onde eu parei. Tive que passar o projeto para o meu estagiário fazer, ou para a pessoa que trabalha comigo fazer. Ela vai saber exatamente onde eu parei e vai conseguir dar continuidade do projeto dela. E aí você pode estar se perguntando, mas só tem template para projeto arquitetônico? Não, a gente tem template também para projeto de interiores, tá? Onde você já vai ter todas as pranchinhas prontas aqui também. Todas as cenas prontas, você não vai precisar fazer nenhuma aqui dentro, tipo, você vai se preocupar com a técnica MCC, com a sua modelagem, criar o seu ambiente, com a criatividade, porque o resto já está tudo prontinho para você, já está configurado nos estilos, já tem tudo pronto. E olha aqui, quando eu falei com você da questão dos componentes dinâmicos, tá? Nós temos dentro do método os componentes de elétrica, temos os componentes de iluminação. Deixa eu até pegar um componente de iluminação para colocar aqui para você dar uma olhada. Pera aí.
É muito simples usar os componentes de iluminação. Eu vou simplesmente clicar e arrastar ele para dentro do meu projeto, posicionar onde eu quero, tá? E aqui dentro desses componentes eu tenho essa facilidade também de colocar a altura que eu quero que esse componente fique. Então vamos supor que eu queira que ele fique ali a 1 metro de altura, tá? Eu tô colocando uma altura qualquer aqui só para você entender. Como você pode ver, automaticamente ele já muda aqui para mim o posicionamento dessa iluminação, certo? Os templates de elétrica, os componentes de elétrica, olha como eles funcionam. Você tem a opção de colocar se ele é demolir, se ele é construir, se ele é um componente novo. E ao inserir ele aqui no nosso projeto, ele já sai automaticamente na nossa planta de elétrica lá dentro do layout, sem que eu precise inserir essas simbologias lá. Já vai aparecer no local específico e eu só vou cotar lá, né, para ver e especificar onde vai ficar realmente. Vou fazer as cotas, tudo direitinho, especificar o que é cada um deles e dessa forma eu não preciso estar inserindo lá. E é muito simples também. A gente vai escolher o template correspondente ao ambiente que a gente está usando, tá? Dentro do método a gente tem o template específico para cada ambiente, então você não vai ter aquele problema de colocar um ambiente muito pequeno e ficar uma configuração totalmente diferente, totalmente errada dentro da prancha, porque ele já vai sair ali para você nas configurações todas certinhas, tá? E como você pode ver aqui dentro do template de interiores, a gente já tem aqui todas as plantas. Planta técnica, elétrica, hidráulica, paginação de piso, tudo prontinho. Vou pegar aqui a planta de pontos elétricos para você ver como que já sai aqui as simbologias para você. Então, quando você clica aqui na planta de elétrica, olha o que que acontece. Aqueles pontos que a gente botou lá já sai pronto aqui para você, tá? Você vai simplesmente se preocupar de cotar e colocar as especificações de cada um. E tem já as tabelinhas aqui do lado e você vai deixar o que você está utilizando aqui dentro do seu projeto. Então, outra coisa aqui, deixa eu mostrar aqui já para vocês, que são os kits de detalhamentos, tá? Como que funciona esses kits de detalhamento? Vou pegar aqui um detalhamento de forro de gesso, por exemplo, tá? É muito simples. Então, estou fazendo lá, vou colocar até na planta de forro aqui para facilitar mais o processo, para ficar melhor aqui. Pera aí, aqui, planta de forro. Beleza. Estou fazendo minha planta de forro e vamos supor que eu tenha lá uma tabica, um cortineiro iluminado, uma sanca, eu já tenho o detalhamento, onde eu vou simplesmente clicar e arrastar aqui para dentro do meu projeto. E já tenho o meu detalhamento pronto. E esse detalhamento é editável, você pode editar essas alturas de acordo ao projeto que você está fazendo, tá? Então, tudo isso é para facilitar e para agilizar todas as suas etapas de projeto. Agora vamos ver como funciona a técnica EPO, que é uma técnica incrível e você vai ver como ela funciona na prática. E a técnica EPO vai servir para quê? Para que você consiga ter aprovações dos seus projetos mais rápido, para que você otimize mais uma etapa aí de elaboração do seu projeto, tá? Então, essa técnica você vai utilizar, como eu falei com vocês, vocês têm um mapa guiado dentro do método, que você vai saber quando que você precisa estar utilizando essa técnica, tá? Então, de acordo ao tipo de projeto que você vai fazer, você sabe qual é o momento exato de você estar utilizando ela e não ficar perdido aí sem saber como fazer. E olha só, nada melhor do que mostrar a técnica do que mostrar os resultados. Olha essa planta lindíssima que uma das nossas alunas fez, tá? E ela enviou pra gente. Essa planta rendeu para nossa aluna um contrato de 17 mil reais. Então, como você vê, como a apresentação de projeto faz total diferença quando você quer realmente fechar um contrato ou quer mostrar nas suas redes sociais como é o seu método de trabalho, a sua forma de apresentar. Isso vai atrair os clientes até você, tá? E fica muito mais bonito. Quem faz aqui a técnica EPO sabe que a aprovação de projeto já na primeira reunião é muito fácil de se conseguir, tá? Tem outra planta aqui também da técnica EPO de uma das nossas alunas. Olha que resultado incrível. Essa aqui, ó, de uma outra aluna que antes fazia no AutoCAD
E como você pode ver aqui, ela já fala que ela apresentou só essa planta para a cliente, sem fazer volumetria, sem nada, e a cliente já aprovou o layout dela já na primeira reunião. Isso não é ganhar tempo? Com certeza, porque tipo assim, normalmente, dependendo do jeito que você apresente seu projeto para seu cliente, você pode ter aí várias reuniões de modificação, e isso acaba atrasando muito seu tempo de processo, e aí dependendo do valor que você cobrou pelo seu projeto, você vai acabar pagando para poder trabalhar. E aqui é uma planta feita pelo nosso escritório, tá? Utilizando a técnica EPO e usando aqui o nosso método, tá? Usando o mapa lá, a nossa técnica MPA, que é o nosso guia, o nosso mapa guiado, tá? Para poder fazer a apresentação para o cliente. Então esse aqui foi um projeto que foi aprovado já na primeira reunião, tá? Por ser bem assertivo, tá? Então lá dentro eu falo sobre isso também. Dentro do método você vai ver que lá a gente explica a fundo do que você precisa prestar atenção para você ser assertivo e conseguir aprovações em seus projetos aí muito mais rápido, tá? Então agora a gente vai ver a última técnica, que é a técnica AF dos arquivos fragmentados. Essa técnica é incrível e você vai ver o porquê que ela é tão incrível e a diferença que ela pode fazer na otimização dos seus projetos. Por que a técnica AF é importante? Principalmente para você que trabalha com projeto de interiores. Principalmente se você for fazer o interior do apartamento inteiro ou da casa inteira. E provavelmente é aí que você vai errar. O que você vai fazer? Você vai modelar todo o seu projeto de forma única, tá? Então isso vai fazer com que seu projeto fique pesado, com que seu projeto tenha travamentos, e aí você começa a ter atraso de projeto e atraso nas etapas de elaboração. Porém, a técnica F veio para resolver esse problema. Aqui você vai fazer o seu arquivo de forma fragmentada e depois você consegue carregar o seu arquivo aqui que você fez de forma fragmentada. Então é possível você fazer tanto a parte de detalhamento, tá, do arquivo fragmentado, como também você tá vendo aqui os dois arquivos, ó, você pode ver que nesse aqui não tem nada e aqui eu já tenho o banheiro todo completo, tá? Então a técnica F serve para isso. Eu consigo trazer para dentro do meu projeto, certo? Tudo aquilo que eu fiz de forma individual, certo? Então, quando eu faço isso, eu consigo deixar os meus arquivos mais leves. Então, trabalhando da forma fragmentada, como que ele pode me ajudar? Ele vai deixar os meus arquivos mais leves, ele vai me ajudar, por exemplo, se eu tenho mais pessoas trabalhando comigo, cada pessoa pode trabalhar em um ambiente diferente e depois eu conseguir recarregar tudo em um arquivo principal, tá? Eu vou conseguir gerar toda a parte de projeto técnico de uma forma mais leve e vou conseguir gerar todos os detalhamentos dos meus ambientes de forma muito mais leve, sem ter problema com travamento, sem ter problema com nada. Então, se você trabalha com projeto de interiores, você precisa urgentemente de utilizar a técnica F, porque se você faz aí tudo igual eu falei, de uma forma única, você está perdendo tempo e você está tendo problema com bugs e travamentos. Tenho certeza que seu projeto trava, tenho certeza que fica ali rodando horas, simplesmente porque você não sabe como fazer para otimizar etapas de projeto. E tá aqui a solução do seu problema. A solução é você usar uma técnica que realmente funcione, que é você trabalhar da forma fragmentada. Como você pode ver, essas técnicas vão mudar a sua vida e a sua forma de projetar, tá? E aproveitando, como eu quero mostrar para você o que tem dentro desse método, eu vou fazer um tour aqui rapidinho com você por dentro da nossa plataforma. Então, logo quando você entrar no método, você vai ter acesso aqui ao todo passo a passo, certo? Então, olha aqui. Então, você vai aprender a fazer essa modelagem. A gente vai fazer uma modelagem completa da residência, todo passo a passo, tudo que você precisa estar colocando dentro da sua modelagem, aplicando a técnica MCC. Logo em seguida, tá? Você, depois da técnica NCC, eu vou te explicar como que você faz para organizar o seu arquivo, como deixar ele aí bem fácil para você simplesmente enviar ele para dentro do layout.
Depois, logo em seguida, a gente tem aqui o módulo de projeto técnico residencial, tá? Que serve também para o projeto de interiores. Tudo que você vai aplicar aqui, praticamente, você vai aplicar num projeto de interiores, ok? Então, aqui, ó, você vai ter acesso a todas as aulas que vai te ensinar a fazer toda a parte de projeto técnico, uma a uma, explicando etapa por etapa. A gente fala sobre recuo, fala sobre normas, fala sobre taxas de permeabilidade, de ocupação. Tudo isso é falado dentro dessas aulas, certo? Aí logo em seguida você passou daqui, você tem aí um módulo bônus onde você vai aprender a fazer a renderização da sua fachada para você apresentar para o seu cliente, tá? Igual eu mostrei aqui para vocês, que é utilizando a técnica EPO e a renderização aqui já da fachada para você apresentar, certo? Depois você tem aqui, ó, toda a etapa de projeto executivo, né? Então, por exemplo, você vai fazer um projeto de interiores, quais são as plantas que você precisa fazer? Você tem aqui o passo a passo de tudo que você precisa fazer e quais são as informações que você precisa colocar dentro de cada uma delas. A gente vai aplicar tudo isso dentro desse projeto geral, já te dando base para como você vai fazer aí de forma individual, né? Então, o que você vai aplicar aqui, você pode aplicar em um ambiente, em 2, 3, quantos ambientes você precisar, tá? Então, aqui nessa etapa você vai aprender todas as plantas, paginação, pontos elétricos, hidráulicos, marcenaria, marmoraria. Você vai aprender como fazer esses detalhamentos aqui, forro de gesso, iluminação, tudo bem direitinho aqui, todo passo a passo aqui do projeto, certo? Finalizando essa etapa aqui, você tem aí acesso à técnica que eu falei com vocês, que é a técnica MPA, né? Para você saber como você aplica cada uma dessas técnicas de acordo ao tipo de projeto que você está fazendo, né? Então aqui você tem um mapa guiado para você não se perder e ficar perdido aí na hora de fazer as etapas, certo? Depois a gente tem oficinas, tá? O que são essas oficinas? São oficinas mão na massa de projetos que já foram elaborados pelo nosso escritório, onde eu divido com vocês aqui esses projetos, explicando passo a passo de como eles foram feitos, tá? Inclusive, um desses projetos é um projeto em um terreno com desnível, tá? Então, o que acontece? Eu mostro como implantar as curvas de nível, como você fazer uma planta de corte e aterro, se você precisar, como você gerar os cortes, como você gerar as fachadas dentro desse terreno aí com desnível, que eu sei que é uma dor de barriga de muita gente, né? E aí aqui você tem todo o passo a passo desse projeto para você não ter medo de fazer nenhum tipo de projeto, certo? Aí a gente tem o Box MSO. Aqui dentro do Box MSO você vai ter acesso aqui a template de orçamento, planilhas de cálculos de hora, de gestão financeira, de cálculo de área construída. Você vai ter acesso a blocos 3D para você usar nos seus projetos, texturas, os blocos 2D que eu mostrei aqui para você, ó, que a gente usa para fazer as nossas plantas aqui da técnica EPO. Você vai ter acesso a esses bloquinhos aqui também, tá? Tem os kits de detalhamento, você tem pranchas individuais com checklist integrado. Então, se você precisar montar algum projeto seu aí de forma manual, você já tem essas pranchinhas prontas aqui já com checklists para você montar, tá? Mas eu aconselho que você use os templates automatizados, você vai ganhar muito mais tempo, certo? Essa oficina de compatibilização é incrível. Por quê? Muitas pessoas acham que o SketchUp não é possível fazer compatibilização de projeto, tá? Projeto arquitetônico com projeto estrutural, hidráulico, elétrico. E eu vou te mostrar aqui agora que com a compatibilização você pode evitar erros como esse de passar um pilar ali no meio da sua porta, tá? Então você consegue fazer sim a compatibilização dos seus projetos aqui dentro do SketchUp. E aí eu ensino todo o passo a passo, tá? De como você fazer ali todas as etapas ali do seu projeto, que é você pegar como você vai enviar esse arquivo para o seu parceiro, para que ele consiga fazer os projetos complementares, tá? Tanto elétrico, hidráulico, estrutural, como você receber esses arquivos e fazer essa compatibilização aqui. Então tem o passo a passo de tudo isso.
Tem oficina de telhado, então eu sei que tem muita gente que morre de medo quando o cliente fala que quer um telhado aparente, porque não sabe como fazer para modelar um telhado. E eu te ensino aqui da forma mais simples que tem possível, tá? Tem o passo a passo da técnica F que eu falei com vocês, então como você faz essa modelagem, como você separa os ambientes, como que você trabalha dentro dela. Tem o desafio do método MSO, que é o Quero uma Vaga, e vai ter um desafio novo que a gente vai colocar aqui dentro também para vocês. Esse vai estar show de bola, hein? Aí tem aqui, ó, a oficina de reforma. Então, para você que não sabe qual o processo de fazer um projeto de reforma, aqui você vai ter acesso a todo o passo a passo de como criar a planta de demolir, construir dentro do SketchUp, sem precisar ficar desenhando achurinha por achurinha lá, tá? Tem o módulo Tira Dúvidas, onde eu coloco aqui dúvidas que normalmente o pessoal tem, eu gravo aula e subo aqui. Depois tem aqui os templates automatizados. Olha a quantidade de templates já prontos que você tem aqui para poder estar utilizando, certo? Então, de acordo à necessidade do seu projeto, você vai escolher qual template que você vai utilizar e assim você vai ter o projeto prontinho lá, como eu te mostrei, né? Dentro das nossas técnicas e ferramentas. Tem os componentes dinâmicos, eu ensino a instalar, eu ensino como utilizar, ensino todo o passo a passo, certo? Depois você tem aqui, ó, oficina de escada. Eu sei que também muitas pessoas têm dificuldade em fazer modelagens de escada, então aqui a gente tem uma oficina de escada, tá? Tem as nossas aulas ao vivo, tá? Então, tipo assim, uma vez por mês a gente tem uma aula ao vivo, ou para tirar dúvida, ou para alguma informação nova que eu já estou aplicando dentro do escritório que eu trago para vocês também. E o nosso certificado de extensão universitária reconhecido pelo MEC. Sim, o método MSO é um curso de extensão universitária reconhecido pelo MEC e aqui você vai saber como que você faz para receber esse certificado, caso você queira o seu certificado de extensão universitária, né? Show de bola, né? Então aqui eu apresentei para você um pouquinho de como é o método MSO por dentro, falei para vocês tudo que vocês vão aprender. Então, ó, aqui, se você nunca mexeu com o SketchUp, pode vir tranquilo que você vai aprender todo o passo a passo do zero. E se você já mexe com o SketchUp, você vai aprender a arrumar erros que você talvez não consiga identificar aí sozinho, tá bom? Então agora eu quero só mostrar para vocês aqui, depois que eu já mostrei todo o método, quais são as vantagens que tem de você vir fazer parte do método MSO. Aqui no método MSO você vai ter 7 dias para poder testar, então você vai comprar, vai poder testar o produto durante 7 dias, certo? Você tem acesso a um suporte em grupo no Telegram, que é a nossa comunidade, onde a galera super se ajuda, eu também faço parte da comunidade, e vem também o suporte individual, que é diretamente comigo. Eu não sei até quando vai ficar esse suporte individual, mas se você estiver entrando agora, você ainda tem a oportunidade de aproveitar esse suporte e estar tirando suas dúvidas diretamente comigo, com aulas via Zoom, caso seja necessário, ou se não, a gente bate um papo ali mesmo pelo próprio WhatsApp, certo? Além disso, você vai ter aí, depois de 7 dias, você vai ter acesso a todas aquelas ferramentas de otimização que eu te mostrei para você acelerar o seu processo de trabalho, você conseguir otimizar as etapas. E você conseguindo otimizar essas etapas, você vai aumentar o seu faturamento, você vai ter mais tempo livre para poder fazer aquilo que você quer, como por exemplo, assistir um filminho no final de semana, viajar com a sua família, ir para academia, fazer tudo aquilo que você deseja, ganhar mais dinheiro, né? Você tem 1 ano de acesso a todo o conteúdo e a todas as atualizações que são feitas, tá? E uma vez por mês a gente tem as nossas aulas ao vivo, tá? Então eu sempre faço uma aula ao vivo uma vez por mês, ou de tira dúvidas ou de alguma informação nova que a gente está trazendo para dentro do método MSO. E além disso, você tem aí o certificado de extensão universitária reconhecido pelo MEC. Então é só você clicar aqui no link abaixo, vir fazer parte aqui do nosso método. Não perde tempo, porque o tempo que você está perdendo aí fazendo tudo manualmente, você poderia estar ganhando e captando muito mais clientes. Vou dar um exemplo para você aqui agora. Imagine você
A gente sabe que durante a faculdade a gente faz um investimento muito alto para poder ganhar o nosso diploma e assim poder exercer a nossa profissão, né? Então a gente gasta aí, em média de 100 mil ou mais do que 100 mil, dependendo da faculdade que você faça. E o valor que você vai investir para fazer o método MSO é irrisório perto do valor que você investiu durante 5 anos da sua vida lá dentro da faculdade. E eu tenho certeza que você não aprendeu 1/3 do que você vai aprender aqui. Porque aqui você vai aprender na prática com alguém que vivencia tudo isso que ela está te ensinando. Então, eu vivencio todas as etapas de projeto. Eu faço projetos no meu dia a dia. Então, eu tenho como passar com clareza para vocês tudo aquilo que é necessário realmente você fazer dentro de um projeto e te dar segurança para ir para o mercado de trabalho sem medo, cobrar bem pelos seus projetos e começar aí ter um faturamento maior, ter mais captação de cliente, tudo isso por causa da segurança que você vai adquirir aqui dentro do método MSO. Então, se você ainda estava esperando, clica agora no link abaixo e venha fazer parte da nossa comunidade e eu te espero lá.